aconteceu na noite de ontem, né? Bora. A edição começou mostrando a prova dos casais, que era sobre futebol, mas não deu para o Radamés, né? De novo. De novo, a gente tinha aquela expectativa do Radamés numa prova de futebol, porque ele é jogador e na Fazenda ele não foi bem numa prova assim, mas no Power Couple também não deu para ele. O casal, olha só, um ficava vendado, ficava no campo, tinha que buscar a bola, colocar num negócio lá, que era tipo um jogador, um boneco, né? Era um boneco. Aí puxava uma corda. E soltava ali para ele dar o chute. E aí o boneco dava o chute e tinha que acertar no gol. Só que tudo isso vendado. E aí quem passava as instruções era o parceiro, né? Ou a mulher, ou o homem, o casal que decidia quem ficava nessa função, só que fora do campo. É que nesse exemplo aqui era o André, ele guiando a Silvia ali para ela pegar a bola, colocar para o jogador para ele chutar. E foi... Aí tinha que ficar direita, esquerda. Isso. Foi uma prova até engraçada, né? Onde a gente viu principalmente o destaque ali para Ana Paula, né? De novo, que eu acho que não é muito forte dela guiar as pessoas quando elas estão vendadas, né? E ela falou, eu sou ótima de passar orientação. Queria ver o contrário. O contrário, eu acho que ela ia agir da mesma forma, ela ia reclamar muito com o Anthony ali se ele estivesse tomando as decisões erradas na hora de falar. Mas foi engraçado. A gente até chegou a cogitar se eles seriam o casal com o pior tempo, mas depois que a gente viu a performance do Gui e da sua esposa, ficou difícil, né? Ficou difícil. O Gui e a Bia foram péssimos. A Bia estava muito ruim ali em passar as orientações, o direita, esquerda, vira. E ele também, ele também. Ele não entendia. Péssimos, não tinha sintonia dos dois. E ele estava com prova. Medo, né? Eu achei que ele estava com medo de cair. Então, como ele estava vendado, ele andava muito devagarzinho. Ela falando para ele, corre, corre. E ele meio que correndo sem sair do lugar ali, com medo, com receio. Parece que tá fazendo exercício físico, correndo parado, né? E no final ainda bateu a cabeça na trave ali, né? Aquela trave pequenininha que tá aparecendo na imagem ali. Em um momento que ela foi guiar ele foi com a cabeça direta ali na travezinha. E acabou batendo. Então ele ainda saiu com um galo na cabeça, segundo ele. Né? E não era o galo time. Não era. E aí, gente, o Domini e a Adriana acabaram levando a melhor, eles venceram essa prova, ficaram imunes, então, o que é algo também legal da gente comentar, porque antes disso o Domini falava que ia desistir do programa, mas estava com receio de ter que pagar multa, perder o cachê, aí ele pensou em entregar a prova dos casais, nem tentar. Só que no final ele tentou, e não só tentou, como ganhou a prova e ficou imune no jogo, então foi uma virada ali. Eu comecei a pensar que essa história de desistir foi uma estratégia dele para mostrar para as pessoas, olha, eu fiquei realmente muito arrependido pelo que eu fiz com a Carol, tô até pensando em desistir para depois ter dado o melhor dele na prova, eu acho que só se foi isso, foi uma cena, né? E a gente teve o casal Carrossel, como a gente falou, na DR por causa disso, né? Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar, que assistindo a edição de ontem a gente até falou, né? É que assim, eles mostraram a prova, mostraram o resultado da prova, que o casal Carrossel já estaria na DR por isso, e só depois a edição mostrou as conversas depois da prova. Todo mundo lá falando, eu acho que quem ganhou foi o Domini. Olha, se a Bia e o Gui perderem, vai ser tal coisa. A Ana Paula e o Anthony, com medo deles terem perdido. Ficou muito estranha a edição só mostrar isso depois, né? Eu acho que deveria ter mostrado antes, deveria ter passado lá todas essas especulações para a formação da DR também, mas... isso é um erro básico, né? Porque eu acho que ia trazer uma apreensão maior pra gente que ia estar assistindo ali, de pensar, será que foi quem? Devido ao relato deles ali da prova, pode ser o Anthony e a Ana Paula mesmo? Olha como é que a Ana Paula tá. Aí depois a gente viu a discussão ali que teve do Gui com a Bia, e também poderia aumentar mais essa apreensão, acho que prender mais o público ao programa. Mas aí eles simplesmente fazem a pré-formação da DR ali, colocando o Gui e a Bia sentados ali por terem ido mal nessa prova dos casais e o Everton e a Emily por terem o pior saldo do ciclo, meio que tirou um pouco da graça da sequência. Não tinha muita graça a gente ver essas conversas sobre o desempenho deles na prova. Podia apagar tudo, deletar tudo aquilo da edição. Ou mostrava antes ou não mostrava depois, porque a gente ficou com aquela sensação de perda de tempo ali, né? Agora vamos então para a formação da DR, que é o que interessa, né? A Carol e o Radamés, eles foram os mais votados, mas tudo mudou depois com as esferas do poder. O Eike e a Nath podiam colocar um quarto casal na DR ou trocar um casal que já estava na DR por outro, né? Na verdade, como que era o poder deles? Eles escolhiam um casal para ir para a DR. E esse casal que eles escolhiam é que tirava salvava alguém. Isso, outra pessoa da DR. Aí eles escolheram
a Thalíria e o outro Pessina. poder que tinha era de anular 2 votos, mas as pessoas votariam novamente. Então, meio anula o voto aqui do Carol e do Radamés, só que eles iam votar de novo. Então, talvez não fosse tão interessante. Eu achei que eles fizeram uma boa escolha ali no poder. Porque assim, gente, eles tinham 2 esferas. Quando eles abrem lá as bolinhas, parece aquela bolinha do Pokémon. Quando eles abrem... O que quebrou, inclusive. Pediu desculpa, eu quebrei aqui. Aí eles descobrem o que tem lá de opção. E aí tinha isso, como o Chang falou, de anular votos, né? Ou de você fazer uma troca ali na DR. Eles escolheram a opção da troca, que eu acho que foi até mais significativa. Porque anular para a pessoa votar de novo não tem muito efeito, né? Se fosse anular os votos daquelas 2 duplas ali, seria mais interessante. E às vezes eles poderiam se ferrar com essa, né? Porque eles pedem para anular alguém e a pessoa fala, então tá, então eu vou votar de novo, agora eu voto em você. Poderia acontecer isso, né? E aí eles colocaram, então, a Thalíria e o Pessina, né, na DR, eles que já tiveram embates ali com a Thalíria e com o Pessina, não tão declarados como com o Carol e o Radamés, com treta e tal, mas são adversários, né, muito declarados ali desde o início, porque a Thalíria e o Pessina, inclusive, no último ciclo, impediu que eles fizessem a prova dos casais, tirou dinheiro deles, então foi meio aquela coisa de chumbo trocado. E o Eike e a Nath, eles vinham dizendo que era hora de parar de dar palco para a Carol e para o Radamés. Sim. Então, acho que foi uma estratégia ali, né? A gente coloca a Thalíria e o Pessina, eles são aliados da Carol e do Radamés, então eles vão tirar a Carol e o Radamés da DR. Aí, onde vem a polêmica aí, que muita gente achou estranho? Como é que eles votam antes na Carol e no Radamés e depois, com o poder deles, indiretamente, eles salvam a Carol e o Radamés? Né? Só que o voto primeiro foi mais para poder ajudar os aliados, né? Eu acho também que, além de ajudar os aliados, esse voto, teve a questão de que no quebra-power, o Eike deixou claro, não vou na Carol e no Radamés, a gente já se resolveu aqui, esse lance que aconteceu entre a gente já passou, não tem por que a gente ficar repetitivo com essa questão, a própria Carol meio que concordou com ele naquele momento. Então, ele votar ali na DR nela, até quando recebeu o voto Carol e o Radamés falou, eu esperava, mas nem tanto, porque parecia que ele tinha mudado o foco, que ele ia em outra pessoa, só que no final fica claro a intenção do Eike e da Nath. Se eles votam na Thalíria e no Rafa, eles poderiam receber mais votos, e com isso, eles irem parar naquele terceiro banquinho, naquele quarto banquinho, no terceiro banquinho, né? E parar no terceiro banquinho, e daí, na hora do Eike usar o poder, o Eike ia ter que mandar Carol e Radamés, que iam tirar Rafa e Thalíria. Ou seja, ele ia continuar focando na Carol e no Radamés. Então eu acho que a estratégia dele foi justamente essa. Deixa Carol e Radamés ir com mais votos, depois eu coloco Thalíria e Rafa, sabendo que eles vão tirar Carol e Radamés, e com isso eles não estão nessa DR, eles perdem um pouco de tempo de tela, porque agora eles não têm como ficar aparecendo o dia inteiro ali em enquetes, o pessoal vendo o rosto deles, eles não vão pedir votos durante ao vivo, não vão estar sentados lá onde passa por vários VTs ali, vários momentos onde são questionados sobre o jogo lá com os apresentadores. Então eu acho que essa foi a estratégia do Eike, e parando para pensar e analisar no final, eu acho que ele foi muito bom jogador nesse momento. Isso daí rendeu muita gente aí, como a gente falou, fica na dúvida, fala, não, é um pouco incoerente, porque acabou salvando a Carol e o Radamés, mas eu acho que como estratégia é melhor você tirar a Carol e o Radamés da DR, até porque a gente já sabia que eles iam voltar mesmo, então eles estão fortes, do que você deixar ali, né? Acho que foi melhor mesmo. E se eles tivessem colocado um casal aliado para ir e tirar a Bia e o Gui... Que era o que muita gente queria, né? Sim. Muita gente reclamando, por que não tentaram colocar alguém para tirar o Gui e a Bia? Beleza, mas aí eles vão colocar um aliado, uma pessoa que é próxima, que eles gostam mais, que a gente sabe que o Eike e a Nath praticamente fazem parte do grupão ali, do pessoal que está em maior quantidade de casais jogando juntos. Então, se ele coloca um aliado, uma pessoa que ele pode contar com ela depois, essa pessoa se vira contra ele, ele não teria coerência nenhuma. E outra, essa pessoa que sentasse lá podia falar, me colocou aqui para que eu tire o Gui e a Bia? Não vou tirar. E tirava, por exemplo, o Everton. Poderia ter uma vingança ali. Sim. Né? Porque eu não ia gostar. Eu, sou aliado, jogo junto, converso e me com a bota pessoa, na DR? E me bota na DR para que eu salve a pessoa que ele gosta mais? Não. Isso. Tá me usando? Não, seria muito incoerente. Eu acho que ele fez o que dava para fazer. A outra opção, claro, seria também Silvia e André. Mas eu acho que aí o Eike pensa no quê? Dá para ver que ele tem uma estratégia pensada aí de não querer ir para cima das mesmas pessoas sempre. A gente viu que a Carol e o Radamés voltaram de várias DRs, então isso acaba fazendo com que o Eike, eu acho que recue, teve aquela tal recalculada de rota aí, que muita gente comentou também. E aí eu acho que se ele coloca
Silvia e André, fica parecendo o quê? Pô, eles acabaram de voltar no ADR, eu vou ir neles de novo. Também vou fazer com que eles fiquem fortes. Também acho. Então foi no Rafa e na Thalíria, eu acho que essa estratégia, justamente porque eles já têm um tempo que eles não vão para DR, né? Agora, tá rolando uma pergunta aqui no chat se você é padrinho da Pipa. Eu sou? Você é madrinha da Pipa? É, que falam que eu sou madrinha da Pipa, né? Aí estão perguntando. Eu já falei que eu não sou. O Chico Barney que trouxe isso daí, é uma brincadeira. Mas ele não apurou? Não, ele falou sem apurar essa. A gente vai ter que esperar. Mas agora estão perguntando se você é padrinho da Pipa, não é, né? Não, não sou. Não é, então tá. Então tá informado. A Bárbara eu não sei. Não, eu não sou. Eu não sou madrinha. E vamos então mostrar as enquetes pra gente dar uma olhada aí como é que tá o cenário? Olha só, a enquete do UOL, né, mostra aqui que a Bia e o Gui serão eliminados com 22%. A gente tem Thalíria e Pecina recebendo o maior percentual de votos. Lembrando que o voto é para ficar. Então, fica até meio óbvio, né? É a torcida do grupinho, é a maior torcida até então do programa. E ficou concentrada na Thalíria e do Pecina, não tem uma divisão de votos ali. A Emily e o Everton estão rendendo. E a Bia e o Gui, para muitos, são plantas. As pessoas sempre enxergaram os dois assim. Agora, depois do último quebra-pau, é que eles apareceram mais. Na DR de ontem, eles apareceram mais também. A gente vai, inclusive, falar deles daqui a pouco. Mas, ainda assim, entre os três casais, muita gente acha que os dois são os mais parados, né? Sim, eu acho que nem só mais parados, mas menos interessantes ali para ficar no jogo, né? E a Bia ontem, quando mostrou a prova dos casais, que eles perderam e tal, muita gente falou que ela tava chatinha, ela tava mimadinha. Não, até durante a prova mesmo, né? Ela jogou a almofada lá no Gui, foi meio... Ela gritando com ele ali no início da prova, a prova deles durou 11 minutos e 40 e tantos segundos ali, então ela foi chata durante a prova. Eu acho que a relação deles ali, aflitando durante essa prova do casais e depois mostrando também a discussão que eles tiveram no quarto, pesa muito. Eu acho que o pessoal acaba se identificando mais com casais que dão mais match ali mais certo, tem mais sintonia no dia a dia lá dentro da casa. E comparando aqui as pessoas que a gente tem na DR, eu acho que a Thalíria e o Rafa acabaram ficando mais apagados também nesses últimos dias, depois da saída da Gretchen, né? Eu acho que a Gretchen dava muito enredo pra Thalíria, principalmente, né? Era a pessoa que sempre estava falando da Thalíria. Ela também tá apagada, a Thalíria e o Pecina. Na verdade, eles nem estão contribuindo tanto, é mais porque estão no grupinho. É isso. E muita gente aqui tá concordando com o que a gente falou da Bia, ó, falando Bia e Gui são dois insuportáveis, a Simone disse Bia é muito mimada, a Nath disse a Bia é mimada, e o garotinho Carrossel é insuportável, machista. Então, assim, muitos comentários aqui falando mal da Bia. Acho que isso também já acaba sendo um spoiler do que vem por aí. Sim. Vamos ver o Votalhada? O Votalhada é aquele agregador de enquetes, né? Então, também dá pra gente ter uma noção um pouco maior do que tá acontecendo. Ó, no Votalhada, a Bia e o Gui também são eliminados em todas as enquetes, né? Sites, YouTube, Twitter. A Emily e o Everton ficam com 19,85%. Muito próximo também, né? Então, que é próximo, né? Mas a Thalíria e o Rafa aqui, eles têm assim um apoio do público muito maior, olha só, mais de 60% dos votos. Isso mostra a força do grupinho, né? O grupo ali da Carol e do Radamés, e fica, né, da gente analisar aí durante todo o dia também as enquetes, porque Emily e Everton estão próximos da Bia né, e do Gui. Eu acho que o Everton, ele também incomoda muito o público aqui fora, né? Eu acho que ele entra em algumas questões lá dentro da casa que o público não gosta. Eu acho que ele tem um jogo muito mais interessante do que os outros casais ali, tanto ele quanto a Emily. A gente vai falar também sobre o posicionamento da Emily lá na DR, sobre a gente vai crise, passar, né, por esse ponto. Isso também é interessante para mostrar como eles, eu acho que aparecem mais. Você falou uma coisa aí que eu concordo, assim, acho que entre esses três casais, pra mim, o que tá sendo mais interessante de acompanhar é a Emily e o Everton. Porque eles têm treta com a Rayane e o Vitor. Agora eles tiveram uma situação na madrugada com a Carol e com o Radamés. E eles não se colocam como parte de um grupo. É porque pro público ficou muito mais fácil assim. Quem é grupão, quem é grupinho. Mas se você for analisar o jogo, assistir ali no dia a dia, eles não fazem parte de grupo. Inclusive, a edição de ontem mostrou uma conversa do Domini, em que o Domini fala, vamos votar ali em tal pessoa, e o Everton fala, não. Ele deixa bem claro que ele não quer fazer parte de grupo nenhum, né? Eu acho que ele tem um posicionamento muito firme. Qualquer coisa que acontece lá dentro da casa, inclusive, que afete ele de alguma maneira, ele se posiciona, ele não tem medo. Ele apareceu ali, acabou com o Victor, né, chamando ele de um ator falido,
Depois foi lá pedir desculpas falando que não era ator falido fora, mas dentro do jogo ele era sim um ator falido. Então ele tem um posicionamento forte e eu acho isso interessante no Everton. Acho que ele é um personagem muito bom para casa. Ele não pede desculpas se ele não achar que ele tem que pedir desculpas, ele não se posiciona se ele não acha que ele precisa se posicionar. Até sobre a treta lá do cabelo envolvendo o Carol e Radamés, o Domini e a sua esposa também, ele se posicionou ali, já falou, eu não tenho nada a ver com isso, vocês se virem. Se vira, então, se quer discutir isso, continua aí, mas eu que sou o maior interessado nessa história não vi problema. Isso. Então ele não foge de ter sempre se posiciona, falar, né? Desde a primeira dinâmica do programa, ele sempre... Lembra quando ele falou pra Giovana... vocês vão ser os primeiros eliminados e tal, e eles saíram, verdade. Então ele não tem medo. Agora a gente tem que falar de um outro assunto que repercutiu bastante, acho que até o principal assunto da noite de ontem, que é o Domini pedindo perdão ao vivo pra Carol, né? O Domini, gente, ele ficou cabisbaixo a DR inteira, o programa ao vivo inteiro, né? Literalmente, assim, só com a cabeça assim bem baixa, né? E aí chegou um momento na hora em que ele foi votar, que ele pediu licença para fazer um pedido de desculpa. A gente tem o vídeo aqui, vamos ver. Por favor. Com licença, Felipe. Antes de votar, eu preciso pedir desculpa para a Carol. Eu pedi para ela para fazer isso ao vivo, porque eu a ofendi ao vivo para milhões de pessoas. E eu não penso nada daquilo que eu pronunciei dela. Falei para o Radamés, do contrário, ela é uma mulher muito forte. Eu aprendi que quando a gente encontra um faixa preta, a gente tem que reverenciar. E ela é a minha maior professora aqui dentro. Eu também queria falar com a sua mulher, que se dirigiu a semana passada a esse fato. E falando com a Rafa, eu falo com todas as mulheres que estão aqui dentro e com as que estiveram, a Maria Odete, a Francine, a Giovana e a Gi Prado. Hoje é 28 de maio, é dia de uma mulher muito importante para mim, minha irmã mais velha. Em nome delas, Rafa, eu te peço desculpa pelo que aconteceu, porque todos os homens, nós estamos atentos ao que está acontecendo e em nenhum momento a integridade física delas estiveram em perigo e pode contar comigo a todo momento, tá bom? Aí o pedido de desculpa do Domini, muita gente achou que foi uma grande cena de teatro, acho que alguns ficaram comovidos, tudo sempre divide opinião, como eu falo, não tem uma unanimidade, né? Mas isso repercutiu, porque além do pedido de desculpa do Domini, teve uma frase ali do apresentador, né? O Andreoli, ele comentou assim, antes da Adriana votar, só para concluir, vocês sabem que estamos aqui como mediadores do jogo, mas você fez a coisa certa, Domini. Era a hora e a vez de fazer isso. E aí, muita gente entendeu como uma passada de pano, né? Eu acho assim, para mim, não foi uma passada de pano, foi mais a tentativa de mostrar que, de fato, ele errou, por isso que é importante pedir desculpa, mas eu acho que era uma opinião que não precisava ter sido dita. Então, eu não vejo como uma passada de pano do apresentador, mas vejo que ele acabou expondo a opinião dele. Acho que não precisa, o apresentador tem que ser um pouco mais imparcial ali, né? E aí, quando ele fala, principalmente quando ele fala assim, ó, era a hora e a vez de fazer isso. Porque, assim, era a hora... Era o momento certo, aí fica muito como uma opinião mesmo. Porque dá a impressão de que ele dá uma aprovação ali pro Domini, né? Uma validação. Uma validação ali e uma resposta também. Porque aí o Domini espera o quê? Pô, se o apresentador tá falando que era a hora e eu fiz certo em fazer isso, então acho que talvez agora tá tudo bem. Já tô imune mesmo, então agora o jogo recomeça e ele tem aí o jogo para seguir. Então acho que se o Andreoli quisesse falar ali, que ele falasse algo mais no geral. Pô, tem que ser assim mesmo, a gente quando erra tem que admitir, uma coisa mais geral assim, não diretamente ao Domini falar que ele fez certo, né? Então acho que ou ele simplesmente só falava, é isso aí, Domini, tá bom, vamos seguir, ou ele simplesmente falava algo mais aberto. Eu achei que ele acabou dando uma resposta muito boa ali pro Domini, para ele receber, né, e falar, pô, se o apresentador falou isso, então tá ok. Acaba que é uma informação externa e que, na verdade, acho que não representa a opinião geral do público, mas para o Domini é uma validação. É uma validação, né? Sim. Acho que o barato do programa também é você ficar sem entender de que lado as pessoas igual estão. Ele estava a semana inteira pensando, pô, como é que eu tô lá fora? Isso. Será que eu tô bem? Será que eu tô mal? Eu acho que isso... E eu acho que quando o Domini fez o pedido de desculpa, ele queria ouvir isso da Rafa Brits. Porque ele até pega e fala, desculpa, Rafa, não sei o quê. Ele cita a Rafa no momento ali. É que o vídeo é longo, não dá pra gente mostrar o pedido de desculpa inteiro. Mas ele cita a Rafa e a Rafa só fala assim, ok e tal. E aí o Andreoli já pega e fala aquilo ali, né?
E aí, ainda falando sobre o Andreoli, ele interagiu bastante com o elenco ontem, né? Ele falou sobre o técnico da seleção, ele mais brincou... informação, né, externa. Ele falou, né, revelou ali quem é o novo técnico da seleção. Ele brincou com o Radamés sobre as entrevistas que os jogadores dão depois das partidas de futebol, por causa da prova de casais, né, que era sobre futebol. E aí acabou depois tendo validado aí esse pedido de desculpa do Domini. Então, acho que o Andreoli ontem apareceu bastante, mas não sei se foi da melhor forma, né? Porque quando ele vai falar sobre essa questão, por exemplo, do técnico da seleção, ele antes de falar, eu vou dar uma informação para vocês, eu acho que não tem problema não, então já vou jogar aqui. O Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Quando ele faz isso, mostra que ele não acompanha reality, né? Porque não se passa nenhuma informação externa, independente de qual seja para quem está dentro do programa. Só se for algo muito sério, como foi no caso da pandemia, que aí sim teve que ser falado lá dentro. Mas fora isso, eles não têm que receber nenhuma informação externa, mesmo ele achando que é o não interessante, que vai ou não mudar o jogo. Eu acho que a parte do confinamento é justamente você estar confinado, off do mundo. Ficar curioso até para saber das coisas Sim. que te interessam, né? Eu lembro quando... quem era que gostava muito de futebol e entrou no Big Brother e na saída tava super curioso para saber, meu time ganhou... Acho que era o Bin. O Bin, todo mundo né, contando depois se o time dele ganhou ou não e tal. Então, assim, acho que isso é legal. Não era um programa sobre Big Brother, sobre... futebol, então se o apresentador falasse ou não quem ganhou, quem não ganhou, não ia fazer diferença no jogo lá dentro, mas era uma informação que deixava ele curioso. Então, talvez quem é o novo técnico da seleção seja uma informação interessante para o Radamés, que gosta de futebol, e outros caras ali também que gostam, né? Então, acho que realmente não precisava. Talvez ele quis fazer um paralelo... A gente sabe que não faz diferença, realmente não faz diferença. Acho que o apresentador quis fazer um paralelo porque ele tem um passado no futebol, e a prova de ontem foi ligada ao futebol, então tinha essa brecha. Mas é aquilo do não precisava, né? E acho que isso não pesa tanto, mas como teve isso, mais o fator ali com o Domini, aí acabou pegando mal. Então acho que ontem não foi o melhor dia do Andreoli. E já teve uma vez que ele fez um comentário ali quando rolou aquela história do biquíni, né? No último Quebra-Power, que ele acabou falando que, qual é o problema? Ele fez um questionamento assim, acho que ele tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para não dar as opiniões ali, porque o apresentador... tem que ser imparcial. Acho que eles têm feito um trabalho muito legal. A gente elogia bastante aqui a Rafa Brites, o Andreoli na condução do programa. Vieram aqui, deram uma entrevista super legal pra gente. Inclusive, quem não assistiu, procura aí no canal de Splash que tem a entrevista completa. Mas algumas coisas a gente precisa pontuar quando não tá muito legal. Quando a gente precisava, né, que ele aparecesse, ele não apareceu, né, ontem no programa. Porque durante a formação da DR, teve momentos que a gente sentiu falta dos apresentadores, né, Bá? Inclusive, no momento que a gente vai comentar agora, que é sobre uma treta do casal Carrossel com a Carol e o Radamés, né? Eles discutiram ali durante a votação. O Radamés e a Carol se defenderam do voto, falando que o Gui não gostou da reação que ele teve ao vivo. Aqui, o que acontece? O casal Carrossel votou na Carol e no Radamés, explicando que eles já tinham discutido no Quebra-Power, né? Porque lá o Gui apontou o Radamés como biscoiteiro, por naquele dia que teve a briga com o Domini, o Radamés ter falado assim, não precisa segurar o Domini não, solta ele. E o Gui discordou dessa fala. E aí a Carol e o Radamés falaram, então você está defendendo o Domini. E aí o Gui diz, não, você está distorcendo a minha fala, eu não estou falando que o Domini fez é certo, mas quando você fala solta o Domini, eu não concordo com aquilo. Então ficou esse bate-boca. E isso causa uma divisão aqui fora, inclusive. Muitas pessoas falam, não, estão distorcendo a fala do Gui, e outros estão falando, não tinha por que ele trazer esse momento ali. Se ele traz isso é porque ele estava, de fato, do lado do Domini. Então, tá rolando isso. E aí, o Radamés falou lá durante a votação, né? Um homem estava sendo segurado por 4 pessoas. Se não tivesse sido segurado, ele humilhou, ele xingou a minha esposa. Já que você se preocupou com a minha fala, eu gostaria de saber o que você achou daquela cena. Então, o Radamés mudou um pouco ali o foco do que o Gui estava trazendo para saber o que ele achou sobre o Domini. E aí o Gui voltou a falar que não gostou da forma que a Carol se comportou em alguns embates, né, tentando responder ao que ele já estava dizendo antes e não ao que o Radamés de fato perguntou. E aí os casais começaram a se interromper, ninguém conseguia mais falar nada, né? Porque foi um momento muito estranho, né? Porque basicamente o Radamés ficava querendo saber o posicionamento do Gui. Aí o Gui ia falar... Só que a Carol e o Radamés não deixavam ele concluir. Ele não começava, eu posso falar? Deixa eu falar, Radamés, eu quero falar, eu quero responder a sua pergunta. Aí quando ele tentava começar a falar, Carol e Radamés simplesmente não deixavam. Então ficou um momento ali que a gente simplesmente só perdeu tempo. Porque o Radamés ficou... Basicamente, o Radamés só abria a boca para perguntar,
o que o Gui tinha de opinião, só que ele não deixava o Gui responder. É porque ele perguntava, tipo assim, o que você achou do Domini? Aí eu ia falar, só que o Gui ia dar uma volta, e o Radamés não tinha paciência e cortava de novo. Mas ao mesmo tempo, se ele perguntou, ele não quer ouvir a resposta. Enfim, ficou uma loucura. Aí o Gui falou, ali. Deixa eu falar, Radamés, deixa eu falar. Mas eu quero falar, deixa eu falar. E o Radamés perguntando, mas o que você achou? O que você achou? E ficou isso. Ficou só isso. E esse momento que faltou, né? Exatamente. É aí que eu ia chegar, porque a Rafa interrompeu e falou, agora é a vez da Silvia e do André darem o seu voto. E aí a gente ficou assim, peraí, cadê os apresentadores para falarem então? Quem tem que falar? Porque eles ficaram, não, agora é meu momento, agora é só... E parece que não tinha apresentador naquela hora. O que eles fazem na DR? A pessoa vota na pessoa justificando e depois eles dão um tempo de resposta ali para quem recebeu o voto se justificar. Então era simples, era só uma interrupção ali da Rafa ou do Andreoli para falar, calma aí, Radamés, você já falou, agora vamos ouvir o Gui. Aí o Gui fala, aí depois se quisesse dar espaço de novo pro Radamés, dava, mas era só ele ter falado, calma, gente, peraí, vamos fazer na ordem aqui. Deixa o Gui falar, Radamés. Você perguntou, deixa ele falar. Ele falava. Se o Radamés não concordasse, o Radamés ia lá e falava depois. Agora, do jeito que ficou ali, a gente perdeu uns 2, 3 minutos, no mínimo, num bate-boca que não ia a lugar nenhum e os apresentadores não interrompiam. Estão falando aqui que a gente está passando pro Gui, você acha? Passando pano pro Gui, você acha? Não. Eu também acho que não, porque acho que a gente está criticando aqui a falta de pulso dos apresentadores. Sim. De fazer a divisão ali de quem vai falar o que na hora que tem que falar. Porque ficou parecendo um momento até que era a Carol que era apresentadora. Porque ela falava, não, você vai dar uma resposta muito longa, por isso que eu corto. Mas quem tem que falar, quem tem que cortar nesse momento é o apresentador. Pode parecer que está passando pano, porque o que eu queria naquele momento era que os dois tivessem espaço. Eu queria ouvir o Gui falando e eu queria ver o Radamés falando depois sobre a resposta do Gui. Só que a gente não conseguiu ter isso, porque eles ficavam falando ao mesmo tempo. Inclusive, que eu imagino que o Gui ia se perder mesmo e a Carol e o Radamés iam dar uma resposta melhor, porque eles são bons de argumentos. Sim. Só que, para você vencer no argumento, você também tem que deixar o outro falar primeiro para você ir dar uma lacrada em cima. Exatamente. Se você não deixa a pessoa falar, nem mostra o teu potencial ali de argumentador, né? Então, acho que é ruim até para a Carol e para o Radamés isso de ficar interrompendo os outros. E foi algo que foi implementado na Fazenda do ano passado, que foi o cronômetro, né? Colocaram o cronômetro para cada um falar no seu tempo, porque era isso também, né? O pessoal ia lá, Zé Lório, Sacha, um falava em cima do outro, o Sacha simplesmente aproveitava disso e falava, pô, mas não deixa eu falar. E isso fez ele crescer no jogo, né? Até que tiveram que colocar o cronômetro. Será que vai ser necessário colocar um cronômetro no Power Couple também? Exatamente. Só para Silvio e para André que não precisam, né? Porque eles não falam nada. Pois é. Abre a boca. Tem bastante gente comentando aqui, algumas pessoas falando que deveria sim ter o cronômetro igual rolou na Fazenda, né? Estão falando que você está parecendo o Afonso de Vale Tudo. Já falam bastante que eu pareço um Falam isso? Eu não acho. Eu não acho também, mas sempre falam. E agora a gente volta aqui para outros destaques, então, que rolaram ali na votação, né? Não, vamos fazer o seguinte, vamos girar o globo e aí a gente já fala de outros destaques. Então, você que está aí no canal O, a gente já volta. Voltamos agora com outros destaques da votação ali da DR, do Power Couple. E a gente tem aqui Emily e Everton versus Cris e Cadu. Foi um voto interessante, porque ninguém vota na Cris e no Cadu, né? Todo mundo tem os dois como muito queridos. E a Emily foi lá e votou, falou que não gostou ali de uma fala da Cris e tal. A Cris depois ficou bem chateada com o voto. Mas eu achei bom. Eu acho que é importante quem não recebe voto levar um votinho. Eu acho que mostrou o pulso ali de novo por parte da Emily, porque Cris e Cadu, a Cris, né, votou na Emily na semana passada, dando justificativa que não gostou da forma como a Emily falou dela no último... falou pra ela, peraí que eu tô falando, basicamente mandou a Cris calar a boca, né? E isso foi motivo pra Cris votar nela na semana passada. Aí hoje a Cris e o Cadu votaram primeiro, eles votaram ali na Silvia e no André, com um argumento ridículo, por falar que eles estavam acima deles lá na questão do saldo. Eu acho que isso, de novo, poderia ter entrado... Foi uma sabonetada. Foi uma sabonetada, poderia ter entrado. Pô, isso não é justificativa. Qual que é o real motivo, né? E aí vem a Emily, que pra mim eu acho que ela teve pulso, porque ela foi e falou, me incomodou, eu vou votar. Mesmo que não votou em mim, eu vou votar porque me incomodou e eu não gostei da forma como a Cris quis se interromper na minha relação com o Everton. Aí depois teve o Everton também se justificando, falando sobre esse assunto, e ali eu achei que não precisava da interrupção do apresentador. O apresentador simplesmente interrompeu o Everton enquanto ele estava falando como ele se sentiu ali do comentário da Cris.
Eu acho que ele não estava repetindo o que aconteceu, contando a história do fato. Ele estava falando sobre como ele se sentiu com aquilo. Aí eu já acho que assim, eles deixaram tanto rolar no início que mais pro final teve que cortar por causa do tempo. Então, por isso que as intervenções ali dos apresentadores são muito importantes ao longo de toda a votação. Sim. Para que depois não tenha que correr e aí os outros não tenham o mesmo tempo de fala, né? Então, isso é uma questão também. Então, a gente teve esse destaque e aí depois da votação teve papo ali na madrugada antes do Play Plus ser tirado do ar, a gente estava acompanhando, teve a Carol tirando uma satisfação com a Emily e com o Everton, né? Ela cobrou o casal ali de se posicionar sobre a briga com o Domini e a Adriana por causa do cabelo, que isso voltou à tona, a Adriana falou dessa história de novo, nossa. E aí a Carol falou que a Emily e o Everton se distanciaram dela e do Radamés, e essa postura mostra de que lado eles estão no jogo. A Emily negou que tenha se afastado, acha que isso aconteceu das duas partes, e disse que ela fala com pessoas dos dois grupos. Ali foi um momento importante, porque eu acho que a Carol e o Radamés se posicionam bem quando eles são... Quando provocam de alguma maneira, né? A Adriana voltou com essa história, a Carol se sente injustiçada, então vai lá, tira satisfação, explica. Eu acho que isso é importante, ter esse ímpeto de ir atrás. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto da postura da Emily e do Everton de não deitar. Uhum. De manter, de falar assim, não. O nosso posicionamento é esse, se teve afastamento, teve das duas partes, e a gente não vai mais falar dessa história do cabelo, sabe? Eu achei que foi... legal, o que você achou, Lida? É porque parece que a Carol, ela quer basicamente o quê? Pô, eu entrei num atrito com o Domini e com a esposa dele justamente por conta do Everton. Então, ela queria que o Everton tomasse partido para decidir quem é que tá certo nessa história, porque o Domini defendeu o lado dele, a Carol defendeu o lado dela, e aí começou aquele lance que a gente já conhece. E aí quando o Everton chega e fala, olha, eu não me senti mal com nada que aconteceu, eu que estou envolvido, para mim tá tudo bem, não aconteceu nenhum tipo de preconceito e tá ok. E fala para ela, vocês que se virem, vocês que se resolvam. Ele simplesmente não quis tomar partido, porque ele sentiu que ele não precisava tomar um partido. E era sobre ele. Então acho que só cabia a Carol aceitar que ele não estava afim de partir para lado nenhum. Uhum. E se ela se incomodou tanto, que ela vai se resolver de fato lá com o Domini. Eu acho que foi isso que ele tentou deixar claro. E eu acho que para mim ficou muito claro. Mas a Carol, acho que ela acaba se incomodando porque... eles não têm resposta lá dentro da casa, eles voltam de DR, ok, voltam, mas a partir do momento que ela tivesse o Everton entendendo o lado deles acho que ela ali, queria a validação. Bom, da mesma maneira que o Domini teve uma, entre aspas aqui, validação do apresentador, quando ele pede desculpa, a Carol queria uma validação do Everton sobre aquela história. Acho que é um pouco disso também, né? E a gente já falou aqui bastante de